Olá, boa noite a todos. Agradeço a Roberto pelas palavras amigáveis. Mas aqui não tem esse problema, né? Se sei, digo que sei. Se não sei, digo que não sei. O importante é nós construirmos esse conhecimento, tá certo? Eu me lembro quando cheguei aqui no ciclo 1, descobrindo o Espiritismo. Engraçado que isso é uma coisa que vem até desde o meu nome, né? Meu nome é André Luiz. E eu me lembro que meu pai me dizia assim, olha, você vai ter de ser médico. Aquela coisa, né? Já vem com a predisposição traçada, o destino, falaram aqui em destino, né? Aí eu falei assim, pô, meu pai, mas eu gosto tanto de exatas, área 1, por que é que eu tenho de ser médico? Ah, porque quando eu fui no Rio de Janeiro com sua irmã, você não era nascido, chegou lá sua tia, viu minha esposa, né, sua mãe Mara, e disse assim, olha, ela está grávida. Minha mãe, eu grávida? É. E vai ser um filho homem, como você queria. E você tem de botar o nome André Luiz, porque ele vai ser espírita e vai ser médico. Mas tinha de combinar com os russos, né? Eu fui criado lá, e aí eu adorando matemática e tal. E quando eu fui ver, rapaz, eu falei assim, pô, meu pai, chegou na época do vestibular. E aí? Eu falei assim, pô, eu queria fazer engenharia civil, pai, na federal. Mas eu vou me inscrever em medicina na Baiana, na Católica, na Baiana, né? Porque você tanto fala isso aí, né? Passei nas duas, passei um ano feito um maluco, correndo de um lado para o outro, sem fazer uma nem outra. Cadê a minha evolução? Foi aí que eu parei. No segundo ano, deu aquele estalo, deu uma matéria, fisiologia, aquilo me encantou. Parece que eu já tinha tido acesso àquele conteúdo em vidas passadas. Caiu muito rápido. Parece que carregou assim o HD e plim! Aí eu olhei para ele e falei assim, sim, agora eu vou ser médico. Mas não estava ainda dentro, mas não era nada a ver com o espiritismo, né? Católico de formação, eles eram católicos, mas aí depois veio aquele chamado, né? Porque eu comecei a fazer uma especialização em anestesia, em que eu vi aqui agora na discussão, a gente induz a um coma. Então eu levei muitos pacientes na terapia intensiva e na anestesia. Então eu trabalhava em anestesia, fazendo aqueles pacientes dormirem para não sentir a dor, e também eu dava plantão e me formei e me especializei em terapia intensiva, que é onde os pacientes vão fazer a passagem, muitos. E na UTI eu consegui trabalhar de uma forma diferente, até incomodava meus colegas. Por quê? Porque eu trazia aquela coisa da família para junto do paciente. Naqueles momentos que estavam ali, que eles estavam sozinhos, aquela terapia intensiva, aquela UTI fria, eu disse assim, pô, cadê a família? Traga para cá, vamos ficar juntos. E aí ficava junto com eles, e essa troca era fantástica. Então eu falava assim, e eu já tive situações e experiências dentro do hospital de pacientes que tiveram o que Roberto trouxe aqui, as experiências quase morte. E aquelas conversas com esses pacientes me intrigaram muito, me despertaram a ideia realmente da imortalidade do espírito. E isso foi uma das coisas que me trouxe para o espiritismo. Ok? Então, feito essa introdução, eu quero vir aqui para vocês, meus amigos, trazer essa ideia, a reencarnação como um processo educativo. E uma coisa que é interessante, eu vou pedir desculpa a vocês porque não está funcionando aqui o laser point, não posso apontar ali, apareceu o vermelhinho ou o verdinho, mas a gente pode ler juntos. A gente vai demonstrar no objetivo geral que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo com vistas à nossa evolução. Muita gente fica preocupada dizendo que veio aqui na vida para fazer resgates, enfrentar dificuldades, porque talvez tenha sido mal na vida passada. A gente tem muito isso dentro da literatura clássica do Espiritismo. Nossos objetivos específicos estão aqui descritos. Explicar de forma clara como se dá o planejamento das reencarnações. A gente já viu aqui uma pequena conversa introdutória. Demonstrar que, em que pese inexorável a evolução, as ações humanas são regidas
pela livre-arbítrio de cada um. A gente estava falando aqui sobre o livre-arbítrio. O que você escolhe para você? Você tem o poder nas mãos. Você tem a decisão. E uma coisa que essa casa me trouxe foi a ideia da autorresponsabilização. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, não vamos terceirizar. Não vamos levar a culpa, dizer que foi por causa do outro. Não. É de você para com você. É essa a ideia. Demonstrar que toda ação corresponde a uma reação, tanto do ponto de vista de física, como das atitudes humanas. Explicar, do ponto de vista espiritual, que a vida na Terra, da forma como é vivida, implicará em penas e gozos futuros. Isso é clássico. Isso está no Livro dos Espíritos. Isso vem lá de 1850, de Allan Kardec, com os Espíritos da Verdade. Literatura clássica e que é a base para o nosso entendimento. Então, na nossa agenda de hoje, vocês já tiveram a aula de reencarnação, a parte ligada à ciência, não é? Então, a parte histórica está bem aí fresca na cabeça de vocês. A gente vai falar da definição, dos objetivos, as bases, os fundamentos, planejamento, e uma coisa que a casa traz aqui, no Centro Espírita Harmonia, e principalmente dentro da nossa Universidade Livre do Espírito, carinhosamente chamada de ULI, a ideia de personagem e espírito. Essa relação que é muito importante nós trabalharmos para fazermos a nossa evolução. O que é isso aí? Tijolo. É um tijolo isso aí, gente? É para lembrar vocês, um combinado que o Roberto me pediu, para que vocês coloquem o seu... Isso é um celular, né, não? É um celular. Eu sei que os meus cabelos brancos me denunciam aqui, né? O Marcos Sinta está ali também. É um celular, então, por favor, deixe no silencioso. Mas vejam como era o celular, né? Não há briga arrumar na cabeça de... É um traumatismo craneoencefálico, né? O famoso TCE. Bom, gente, mas isso era um celular. Os primórdios é um celular. Lembra que meu sogro tinha um desse, trouxe até de fora. A reencarnação, uma lei da natureza automática dentro do processo evolutivo do ser humano. Então, todos nós vamos reencarnar. Não adianta fugir dessa realidade. Mas isso é libertador. Por quê? Porque nos traz a consciência da imortalidade do espírito. A imortalidade da alma, como alguns trouxeram aqui mais cedo. É tão gostoso saber disso, né? Você não vai acabar aqui. Você, espírito, continua a sua jornada. Dentro daquele seu processo. Então, você vai ter a oportunidade de fazer, cada dia, algo melhor. Ah, eu não consegui. Não tem problema. Volte atrás e refaça. Está aqui, escrito na entrada do auditório. Pode fazer o novo final. Chico Xavier. Então, vamos nos libertar, pessoal. Eu quero que vocês saiam daqui com uma modificação de atitude. Não adianta só vir para o centro, ficar sentadinho, ouvir a palestra e não aplicar na vida. Acordem, despertem. Estamos numa nova era, a era espiritual. É disso que eu quero que vocês tomem consciência, integralizem, internalizem, para que vocês tenham, sim, uma reencarnação produtiva e um processo evolutivo.
E a gente traz esse conceito da educação. Cada momento, uma nova personagem. Mas o espírito é o mesmo. Adenauer nos traz aqui reencarnar-se para aprender, educar-se, crescer a partir de novos elementos de uma nova oportunidade, num novo ambiente onde se possa construir ou reconstruir a sua própria elevação espiritual. E aí eu quero ouvir de vocês o que é que vocês acham sobre isso. Preciso entender a turma. Alguém quer dar alguma contribuição? Nós temos aqui os microfones. Eu só peço que levante a mão, espere o microfone chegar a vocês. Por quê? Porque esse centro espírita está atualizado. Nós estamos, nesse momento, sendo gravados. Nós temos uma ULI que também funciona à distância, a EAD. Então, as pessoas precisam ouvir vocês, não só a mim. Então, quem tiver alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, e aqui está uma abertura de oportunidade, por favor, é só levantar a mão, que aí os nossos monitores levam o microfone e vocês podem opinar. E aqui a gente tem de ter aquela ideia de um espírito evoluído. Conviver com os opostos. Esse vai ser um mês em que nós teremos essa grande oportunidade. Por quê? Porque temos eleições daqui a 30 dias. Então, meus amigos, vamos ser espíritas, de carteirinha. Vamos botar em prática. Nada de sair do grupo da família, nada de bater boca. Ponham em prática o que vocês estão aprendendo aqui no centro. Tá certo? Alguém quer dar alguma palavrinha? Ou podemos seguir? A turma ainda está um pouco acanhada, mas é normal. Daqui a pouco, o personagem dá lugar ao espírito, e o espírito, como tem já uma longa vivência, vai ser até briga para ficar com o microfone na mão. Vamos lá. Breve história que vocês viram aqui na aula de reencarnação em ciência, que reencarnação é uma coisa muito antiga, né? Tribos do Alasca, mais de 55 anos, têm relatos de reencarnação. Ela é muito naturalizada nas culturas asiáticas, principalmente na Índia, né? Muitos casos de reencarnação. E vocês devem ter visto, principalmente com a parte de ciência, que a sociedade americana, né, é uma das grandes pesquisadoras, fomentadoras de pesquisa para a reencarnação. E lá não tem essa coisa que a gente tem aqui de religiosidade, quando a gente trata, né, da reencarnação. Lá não, lá vocês viram aí na aula de Ian Stevenson, né, que é um canadense mais radicado nos Estados Unidos, que a reencarnação que ele foi pesquisar, e ele tem vários livros publicados, está provada cientificamente. Agora, o que é interessante que vocês viram? É que o americano não estava preocupado com a religião. Não estava preocupado, não conseguiu fazer correlação de moralidade e reencarnação. É uma comprovação científica. Ponto. Você vai morrer, corpo físico, você vai reencarnar e vai continuar. Então, eu vou levar vocês juntos comigo nessa jornada. Saindo dessa parte histórica, nós vamos nos lembrar que existe um esquecimento. E isso é uma coisa que nos protege nas sucessivas vidas que estamos reencarnando. Nos diversos personagens que vamos assumir, isso vai nos proteger, porque você vai ser colocado em frente a seus desafetos. Não só vai encarnar na galerinha do bem. Então, você vai estar lá
tendo a possibilidade de conviver com os opostos. E essa é uma lei importante que nós temos de aprender. Conviver com aqueles que não nos agradam, né? Então, às vezes, você está na sua família, e a família é a base, o cerne de tudo. Então, você tem aquela pessoa difícil na família, né? Então, tem padrões repetitivos. Então, aprenda a conviver. E eu vou mostrar adiante que isso é possível. É só uma questão de você fazer a sua própria viagem interior, o seu autoconhecimento, viajar um pouquinho mais para fundo nos seus pântanos para se descobrir, que é o autodescobrimento, para depois se voltar para o externo e conviver, que é a sua transformação e posterior iluminação. Tudo isso para nos levar para a meta do espírito, que é o quê? Autodeterminação. Então, a reencarnação nos leva nessa jornada dos autos. Então, eu vou me autorresponsabilizar, eu vou me autoconhecer, eu vou me autodescobrir, eu vou me autotransformar, eu vou me autoiluminar para sentir o divino e transformar a sociedade a qual eu me insiro. Era o que os livros mais antigos nos chamavam de perfeição. Qual a meta do espírito? A perfeição. Então, essa oportunidade de reencarnar num novo personagem nos traz esses desafios e essa oportunidade de crescimento. Nós vamos vir com um novo corpo, nós vamos formar um novo cérebro, nós vamos formar um novo ego, ou seja, uma nova consciência, uma nova personalidade que vem do meio que ele está inserido, dos seus pais, da cultura. Uma coisa é você reencarnar no Brasil, outra coisa é você reencarnar na Ásia. Né? Totalmente diferente, nos Estados Unidos, na Europa. Então, essa sua nova personalidade tem a ver com todos esses fatores. E essa própria personalidade que você tem, ela pode ir se modificando no decorrer da sua existência carnal. Mas a individualidade do espírito, essa sim, ela é preservada. Então, o seu espírito é o mesmo. Ele possui, durante a encarnação, a formação de várias vidas através de vários personagens. Então, você pode ser homem nessa encarnação, pode ser mulher na outra, e assim sucessivamente. Uma coisa muito importante é que esse esquecimento, ele às vezes não é total, ele é parcial. E nós temos mecanismo de poder ter acesso a alguns detalhes da nossa encarnação passada e até do nosso planejamento. Através de quê? Lembrança durante sonhos, meditações, influências espirituais, intuições, né? Então, são situações que você tem aí e que você pode ter acesso a alguns conteúdos passados. E aí isso vem para a sua mente e você, opa, espera aí, eu já fiz isso. E você se vê com uma habilidade extraordinária. Eu vou trazer um exemplo recente na minha casa. Meu filho está fazendo medicina, por livre arbítrio. E estava lá estudando a parte prática de aprender a dar ponta e tal, tudo. A irmã, que não está fazendo, olhou e falou assim, pô, meu pai, deixa eu tentar isso aí. Brucutu, pau. E eu olhei assim, nossa, isso aí já tinha isso aí, ó. Estava lá guardado na caixinha. Então, muitos de vocês pensam assim,
Poxa, eu sou péssimo na cozinha, eu não sei cozinhar. Será? Você já se desafiou? Poxa, eu não sei andar de bicicleta, rapaz, eu tenho medo, acho que vou cair. Será que você não sabe andar de bicicleta? Você nunca andou de bicicleta em sua vida? Será? Então, às vezes, nós não nos desafiamos e ficamos com aquelas imagens, aquelas retóricas. Não, eu não posso fazer isso, eu não faço aquilo, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Nós temos várias encarnações, já temos muita coisa guardada aí que só precisa ser acessada. Ok? Então, pensem, reflitam sobre isso. Livre-arbítrio. Alguém quer trazer uma experiência? Não vale nota não, viu, gente? Fiquem tranquilos, viu? Não existe julgamentos aqui, não. Eu sei que tem os monitores aí, está todo mundo preocupado e tal. O que é o livre-arbítrio? Dá uma lidazinha aí, vá. No estágio do instinto, seu uso é limitado, pois age movido pelos impulsos primitivos. Exemplo: impulsividade, irritação, agressividade, hábitos repetidos sem o uso da consciência do certo e errado. Quer dizer, essa parte instintiva, né? Você tem uma reação, puf, foi eu que fiz isso? Você não se reconhece, né? Minha amiga ali. Então, para mim é a possibilidade de escolha. Perfeito. Escolha. Livre-arbítrio, você tem a possibilidade de escolha. Excelente. Meu amigo aqui. Boa noite. Augusto César, mas não sou imperador, não deu tempo. Um exemplo seria a mansidão, porque é muito fácil você reagir às coisas do dia a dia, né? Você reagir a uma agressão, reagir a um intempérie qualquer, mas se manter calmo e trabalhar com atitude, tomar decisões, não ser passivo, mas tomar decisões em cima daquela situação, é um exemplo. Perfeito. Às vezes a gente só pensa naquela coisa reativa, né? E realmente essa centralização, a pessoa que está centrada, isso já fala a favor de uma integração de habilidade, de uma evolução. Porque o primitivo é a reação mesmo. À medida que o ser se desenvolve, transpõe as fronteiras íntimas e caminham da razão, capacita-se a usar o livre-arbítrio de uma forma mais ampla. Então, você vê que aqui foi conversado, nós temos a possibilidade de escrever o nosso futuro. Mesmo que lá atrás a gente tenha até programado erroneamente, você tem a condição de modificar isso. O livre-arbítrio é uma conquista evolutiva, aprendendo que mais do que se fazer é o que se quer. Ou seja, gente, a gente vai ver mais à frente que, do ponto de vista da física quântica, que vocês vão ter acesso no decorrer dessa universidade, no aprofundamento dos estudos e na evolução dos ciclos, nós vamos ver que nós temos de ampliar nossa consciência, porque o conhecimento em relação à vida espiritual está cada vez mais avançado. Hoje, nós já estamos falando na 11ª dimensão, enquanto muitos de nós ainda estão pensando na dimensão material e espiritual. Uma pergunta. Lei de causa e efeito. Oh, desculpa. Boa noite, tudo jóia? Quando você descreveu a questão ali do livre-arbítrio, e quando você trouxe essa ideia
da evolução espiritual e do autoconhecimento, eu acho que é uma coisa que anda atrelada à outra, porque assim, se a gente acaba, em média, sendo 95% reativo com o nosso instinto de subconsciente, quando você ganha autoconhecimento e você associa isso ao ganho do conhecimento espírita, né, dessa evolução, fica mais possível de você controlar esses instintos e ter uma reatividade diferente aquela instintiva que normalmente todo mundo tem, reage sem pensar e fazer melhores escolhas, né? Excelente observação. Nós vamos avançar justamente nesse aspecto. Essa é uma lei clássica que estão aí nos livros espíritas, lá de Kardec, que é a lei da causa e efeito, né? É uma das bases que a gente enraizou, né? Eu fiz uma coisa errada, eu vou ter de pagar esse meu erro. É a questão da punição, né? Isso aí está em várias religiões. A gente foi massacrado com isso aí. Não, então, se você fez o mal, você vai ter de pagar. Você tem de agora se recuperar. E aí muita gente escolhe formas de viver absurdas para tentar recuperar o mal que fez em uma encarnação passada. O que a gente tem de lembrar é que nós fomos criados, primeiro, simples e ignorantes. Então, às vezes, você não pode nem ser culpado de algo que você não se lembra. Ah, você é obsediado. Pô, peraí, ó, fui eu que fiz isso, ó, eu não me lembro. Se eu fiz, perdão, eu errei. O que é que Jesus já diz no Evangelho? Perdão 7 vezes 70, 7.000. É o quê? Perdoe sempre. Agora, responsabilize-se. Culpa não, responsabilidade. Por que eu estou tentando trazer isso? Para que nós entendamos que a gente pode e deve fazer diferente no processo evolutivo. E a reencarnação nos permite isso. O que é que essa casa tem de tão especial? No meu modo de ver, vocês vão estar expostos a isso e vão perceber também, em relação a diversas casas espíritas, é que esta casa, no seu propósito, lá atrás, quando ela foi idealizada no plano espiritual, ela já dizia, nós vamos trabalhar com um centro espírita que trabalhe a psicologia do espírito. E isso, vocês vão ver que nós passamos por uma pandemia, 2 anos. Quantas pessoas se transformaram nessa pandemia? De ter de ficar em casa e ficar consigo próprio. E conviver direto com o outro, que é da sua própria família, companheiro, companheira, filhos, filhas. Quantos casamentos foram terminados? Quanta gente se suicidou achando que não aguentava e que lá seria a solução? Se suicidou e despertou lá e o problema continuou. Então, não adianta fugir, nós temos de enfrentar. E aí sim, enfrentando através das nossas vivências, através das nossas experiências, ter a oportunidade de integrar habilidades, aprender como fazer para evoluir. Outra coisa que vem lá no Pentateuco, Kardec. Provas e expiações. Provas. Todos nós temos de passar pelas provas. São necessárias para todos os espíritos. As expiações são obrigatórias para aqueles que usaram o livre-arbítrio de uma forma ruim e fizeram o mal. É bem assim? Não é isso? O que é isso? O que é isso? Independente da marca, não tem patrocínio aqui, viu? Ah, o tijolão era o quê? Era o antigo celular.
Pronto. Tijolão era o antigo celular. E esse aí é o quê? Celular. Isso aqui é só um celular? Uma evolução do aparelho. Uma evolução do aparelho celular. E você já disse uma coisa boa, um computador. Gente, isso aqui é máquina fotográfica, o que mais? Gravador, o que mais? Scanner, banco. Atualizou, gente. Atualizou. Você bate o olho aqui, é um smartphone. Ele é esperto. Você acha que você não pode mais viver sem ele. Não é isso? Bora. Então, o que é que a gente tem lá da turma do século passado para hoje que nós estamos nos atualizando? Século 21. A psicologia do espírito, como eu trouxe, e essa casa abraça isso. A naturalização da mediunidade. Pensar na reencarnação, que espíritos são pessoas. Pessoas são espíritos. Nada de botar essa turma lá no pedestal. Ah, é um espírito de luz. É poste. Ai, meu Deus, eu nunca vou chegar naquele nível. Espera aí. Ele pode ter algum grau a mais que você aqui de evolução, mas você também tem outras habilidades que ele não integrou. Então, estamos todos juntos nessa jornada. Então, nós temos de naturalizar essa mediunidade para, inclusive, favorecer a nossa evolução e ter a nossa reencarnação como um processo educativo. Porque você é espírito. A vida nesse corpo de personagem é finita. Brasil, média, 74. Estados Unidos, média, 83. Algumas comunidades do Mediterrâneo, 100 anos. Estamos numa luta contínua através do transhumanismo, vocês vão estudar aqui na ULI, a ULI é ciência, e você vê que cada vez mais o ser humano está avançando no seu tempo de vida. Não é isso que você percebe no seu dia a dia? Se você olhar na sua região, na sua casa, na sua família, as pessoas estão envelhecendo mais, né? Medicina preventiva, se cuidando, cuidando da parte espiritual, alimentação, né? Sono, tem toda essa situação, né? Utilização de prótese, órteses. Então, estamos evoluindo nessa parte do tempo de vida do personagem. Mas o espírito é imortal. O espírito, como o Roberto colocou aqui mais cedo, não adoece. Então, é muito importante que aquelas coisas que estavam enraizadas lá atrás, princípio da misericórdia, que mais? Culpa, punição, karma. A gente atualiza essa linguagem. Ai, meu Deus do céu, eu estou com... Isso aí é karma, é meu karma. Eu devo ter feito alguma coisa na vida passada, e aí você começa a ter essa ideia de punição na sua cabeça, e você, nesse presente, quanto mais você tiver esse tipo de pensamento, mais ele vai acontecer. Por quê? Porque pensamento vai linkar com sentimento e emoção. E isso transforma a nível da biologia celular. Você quer ver uma coisa interessante que eu vi na minha vida de médico, de terapia intensiva? A gente internava, digamos, um senhor idoso com câncer terminal. 50 anos de casado. A esposa não tinha nada, saudável. Pessoa interna, digamos, morreu na UTI depois de uma semana. Tinha o que fazer e tal. 6 meses depois, quem interna? A esposa. Com quê? Câncer. Mas por quê? Ela estava tão saudável, não tinha nada. Mente, tristeza, perdeu o sentido da vida. Quando você vai conversar com ela, eu perdi o sentido da minha vida. Eu não tenho mais vontade de acordar, de despertar. Acabou, era ele a minha vida. Adoece. Vai embora. Está lá, tem vários casos. Tá? Isso tem a comprovação científica.
Então, gente, é muito importante que cuidemos de nossas mentes. Então, vocês têm de começar a estudar a mente de vocês. Alquimia da Mente, um bom livro para começar. Vou dar mais outros aqui. É importante que vocês comecem a entender que existe em você, personagem, e em você, espírito, uma arquitetura psíquica. Isso é o divisor de águas para você estar são ou estar doente. Está tudo na sua mente. Existe um livro super interessante, O Efeito Isaías. E ele mostra como os essênios, antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo, já estavam trabalhando a mente. E tudo escrito já. Então, nós temos de entender que, naquele guarda-chuva superior, onde tem aí abaixo um monte de carinha, aquele monte de carinha são as formas como nós nos relacionamos, nós personagens aqui, nos relacionamos com os outros. Então, eu estou aqui agora de facilitador. Eu acordei de manhã, fui para o hospital, eu estava de médico. Voltei em casa, encontrei com meus filhos, eu era pai. Falei com minha mãe, eu era filho. Então, nós temos várias máscaras sociais, personas, como se dizia dentro da psicologia, que se relacionam com o mundo. Não se estressem, vocês vão ter isso com grande profundidade no ciclo 6. Mas o que eu quero trazer aqui? Que ali, depois dessas carinhas todas, vão todas se ligar à coisinha laranja ali, que é o quê? O ego, que é a consciência. Que é você aqui agora, está aqui assistindo a aula, tá certo? E embaixo da sua consciência, aí você tem o seu inconsciente. É lá que mora o perigo, porque no seu inconsciente você tem o seu pessoal, mas existe também esse inconsciente coletivo que está aqui. Isso tudo acaba influenciando em você e na sua vida e na sua encarnação, para o bem ou para o mal. E nós devemos fugir dessa dialética de bem e mal, desse maniqueísmo, do que é adequado e o que não é adequado. Se eu vou evoluir, eu vou estacionar ou regredir. É isso que a gente tem de pensar. O si mesmo seria o self, o espírito, digamos assim. Então, eu quero que vocês entendam que aqui nessa cadeira, por exemplo, está sentado cada um de vocês. Eu quero que cada um de vocês olhem para essa cadeira e se veja sentado aqui. Oh, mas André, se eu estou sentado aí, quem está me olhando de lá? Você, espírito. Então aqui está seu personagem e você é o espírito. E você tem de começar a trabalhar na sua mente, a conduzir o seu personagem nesse processo da sua trajetória de vida nesta encarnação. Para que esse personagem consiga entender que a encarnação não é um processo punitivo, não é uma questão de karma, não é uma questão de débito, é uma questão de vivências, é uma questão de experiências, é uma questão de integração de habilidades de como viver e conviver com o próximo, e a partir desse momento que você integra isso, você dá um salto para frente. 2 livros que eu vou sugerir para vocês ampliarem a consciência. Muitas Vidas em Uma Só Alma, de Brian Weiss. Tem uma pergunta aí. Boa noite. Boa noite. Eu li um livro de C.S. Lewis que ele falava, ele relatava um caso de depressão. E eu queria saber como é que fica a parte da visão do médico, tendo que lidar com a moralidade da depressão do paciente e do médico que se acomete
também com a visão de ter um paciente depressivo? A depressão, estado psíquico. Vocês vão ver isso com profundidade no ciclo 7. Mas eu posso lhe dizer, de antemão, que a depressão ela pode ter uma causa orgânica e uma causa não orgânica. Alguns autores chamam, você tem uma depressão endógena de dentro de você, ou exógena. Pô, eu estava bem, eu era rico, fiquei pobre de uma hora para outra, estou lenhado aqui e tal, me deprimi. É uma depressão exógena. Não, eu estou bem, tenho tudo, como eu vi alguma amiga minha. Eu tenho tudo, sou linda, maravilhosa e tudo, mas eu estou triste. Está faltando alguma coisa em mim. E você pode ter também influências. Você pode ter programações de encarnações anteriores. Então, é muito importante que o médico atue do ponto de vista médico na questão da depressão, porque ela precisa de medicamentos, mas também esse médico tem de trabalhar junto ao seu paciente e à família do mesmo a entender que você não é só um corpo, você também tem um espírito. Então, é muito importante que se leve esse paciente a uma terapia. Essa terapia, que pode ser com um psiquiatra, pode ser também, e deve ser também, com o pessoal de psicologia, o interessante, aí é uma dica minha, que seja um psicólogo que trabalhe com a psicologia do espírito. Porque muita depressão tem relação com a parte espírita. Vou trazer um caso da minha família. Minha esposa tem um irmão mais novo. Esse rapaz, quando fez 18 anos, ele começou a apresentar uma depressão, do nada. Teve um efeito, digamos assim, um gatilho? Teve. 18 anos, garotão, pronto, puf. Foi exposto a uma droga exógena. Maconha, uma droga besteira, fumar um baseado e tal. Mas algumas pessoas que são expostas ao transdetaído-canabiol, né? Eles podem desenvolver esquizofrenia com depressão. E ele fez. Mas foi tão grave a dele que, além da depressão, virou também um misto de esquizofrenia agressiva. Aí uma tia dela, que era espírita, desencarnou recentemente esse ano, falou assim, olha, vocês precisam, tudo bem, levem para São Paulo, foi na USP, tratou. Sabe o que é que o médico disse lá na USP, em São Paulo? É uma morte sem luto. Ele está morto. Aquele menino que você conhecia, 18 anos, morreu. É outra pessoa e acabou. Acabou. A medicina disse isso. Sabe o que é que fizemos? Espiritismo. Ele foi tratado, foi feito um resgate, porque tinha muita coisa que não era nem para atingir ele, era para atingir o pai. Veja que loucura. Hoje em dia, ele está bem. Ele fumava 4 carteiras de cigarro por dia, não fuma mais. Ele bebia diariamente, não bebe mais. Ele está com 40 anos, não conseguiu voltar a uma vida normal, porque tem esquizofrenia, tem a parte química. Se você dosar a parte de química cerebral, tem alteração. Mas ele convive, ele não está mais agressivo. Ele toma o remédio dele sozinho, ele não tomava escondido, a gente ainda escondeu o remédio para tomar. Então, você pode fazer. Agora, quem ajudou isso aí foi uma psicologia voltada para o espírito. Então, a gente vê aqui, a gente tem muitos atendimentos aqui, né, no nosso centro, e a gente pega isso muito no dia a dia, entendeu? Depressão, essa parte toda aí, tem muita coisa espiritual. Mas tem de fazer o tratamento conjunto. O médico tem de abrir a mente e entender que existe, não é só a parte física, existe o psicológico. Então, nós temos a questão de que todos vamos reencarnar, é uma lei automática, tá certo? Implica na formação de um novo personagem. Você, então, vai mudar de personagem, ora ser homem, ora ser mulher. Você vai ter aquela vida finita, como nós falamos, do corpo físico, vai viver 80 anos, 90, tem jeito, 100, estamos chegando lá. Dizem que as pessoas de 120 anos já começaram a nascer, né? Então, mas lembre-se que o espírito é imortal.
Isso você tem de internalizar. E isso é libertador, porque você vai ter várias encarnações para poder estar evoluindo. Isso é que é interessante. O esquecimento, nós vimos que pode ser parcial, total. O Adenauer aqui, eu já vi ele fazendo depoimento, realmente, de que ele teve acesso, numa viagem ao exterior que ele estava fazendo com a família, ele teve acesso a toda a vida passada do último personagem dele. Toda! Imagens, datas, eventos. Ele teve tudo, acesso a tudo. Interessantíssimo isso. E ele chegou com essas informações, ele foi, então eu vou aqui procurar onde eu morava. Chegou lá, morei, fulano de tal morou aqui mesmo. Aí ele foi, vou procurar onde eu trabalhava. Chegou lá, tinha a foto dele lá. Ele, tirou a foto junto dele. Pá. Chegou lá, ele foi conversando assim, entrou num lugar que ele disse, eu acho que eu trabalhei aqui e tal, mas cadê? Aí tinha uma pessoa lá, ele conta isso, estava uma mulher lá, servindo um cafezinho, tomando um cafezinho, ele falou assim, eu queria falar sobre fulano de tal. Ela falou assim, eu sou a diretora desse instituto e estou fazendo uma tese sobre ele. Venha conversar comigo. Veja que coisa fantástica. E aí, o que é que ele disse? Ele disse que conseguiu, nessa encarnação dele agora atual, fazer, com o acesso que ele teve a toda essa vida passada, fazer um mix nesse novo personagem. Tanto é que ele, 2012 para cá, começou a escrever muito. Por quê? Porque o cara era escritor, já tinha aquela habilidade, integrou tudo. Ele começou a escrever livro por ano, pau. Quer dizer, agora ele teve a descoberta do desejo soberano dele, que eu fiz essa pergunta para ele na vivência, qual é o seu desejo soberano? Ele falou, eu quero estar com o Espiritismo. É minha namorada. Eu vi ele dando uma palestra aqui no Dia dos Namorados, como é bom estar com minha namorada. É o Espiritismo ele citando isso. Então, isso é interessante, né? O espírito conseguiu ter acesso e conduzir o personagem. Não, tem de ser por aqui. Então, quando você olhar você aqui, personagem, você vai dizer, opa, André, essa atitude aí não é melhor. Que tal? Tem um pouquinho mais de calma. Para que essa agressividade? Calma. E aí você vai poder sempre ter aquele olhar. Tenha pena do seu personagem. Tenha compaixão pelo mesmo. Porque você está aqui num processo de evolução. E isso se dá através de quê? Da reencarnação. Mas não como punição, e sim como evolução. Então, como a gente colocou, você vai estar exposto a experiências, a vivências, que começam aonde? Na sua família. Então, meus amigos, pelo amor de Deus, quem tiver algum incômodo na família, resolva. Começa aí. Irmão, irmã. Não falo com meu pai, não falo com minha mãe. Pelo amor de Deus. Resolva. O seu espírito imortal, você está em busca da sua evolução. Integre essa habilidade. Você tem de aprender a conviver na sua família. Se você não fizer isso em casa, como é que você vai fazer lá fora? Você tem sua família espiritual e tem a sua família gerada, em que você se casa e tem seus filhos. Então é o momento de você experienciar. Começa no cerne da família. Pelo amor de Deus, se tem aquela briga que está lá, tantos anos sem se falar, porque às vezes nem se lembra por quê. Vá lá e resolva. Mas foi ele que... Não interessa. Você está aqui para ser um ser humano melhor. Então vá lá, tenha humildade. Vá lá, converse. E resolva. Contextualização. Século XIX, o planejamento das reencarnações. Ajuda dos espíritos de luz.
Hoje a gente vai dizer o quê? Um espírito mais evoluído, né? Não sei se ele trabalha na Coelba, Neoenergia. Pô, provas e expiações. Nós falamos o que aqui? Como é que a gente lê essa informação hoje, aqui em nosso centro? Tendências e predisposições. Nós vamos aprofundar nisso. Mas todos dois, nós temos processos educativos, temos a questão do livre-arbítrio. O que a gente traz hoje aqui em nosso centro é que, em vez de falar em dívidas e resgates, vamos falar em responsabilidade. Esqueça a culpa. Errei. Eu sou responsável por esse ato. Assuma a consequência. E modifique. Não vou fazer mais. Pronto. Porque a culpa, meus amigos, é um núcleo de energia que vai ficar no seu perispírito e vai lhe adoecer. Uma coisa que é mental, quando você vai ver, você está com uma doença física, orgânica. Os antigos já diziam, mens sana era corpore sano. E é a pura verdade. Mente sadia, corpo sadio. Mente doente, você vai adoecer. Existe um livro muito interessante, para quem gosta dessa área, A Linguagem do Corpo. Vale a pena ler, porque a pessoa conseguiu pegar os sintomas e, fazendo a leitura espiritual, encaixava onde estava o problema. Então, tem um problema na coluna. Quando você vai ver, você está com um problema externo que você internalizou, que tinha a ver com o seu fluxo do dia a dia. Então, você estava infeliz no trabalho, não estava conseguindo trabalhar bem, o fluxo da energia da coluna não passa, você, hérnia de disco. Um exemplo só, né? Eu, do nada, comecei a alterar minha visão, não sei o que tal. Quando você vai ver, é o quê? Para você enxergar seu interior. Você está vendo muito o externo. Então, gente, a mente é muito importante. Nós temos de ter consciência disso no processo de reencarnação. E quando a gente falava de antigamente nas dívidas de resgate, eu vou trazer para vocês esses conceitos, só de pincelada, que são tendências e predisposições. Tendências, porque vocês vão ver isso com detalhes mais adiante. Mas o que é importante trazer aqui? Que nós temos padrões de comportamentos repetitivos, que são nossas tendências. Tendências são do espírito. Exemplo, como é que eu ajo com o dinheiro? Gasto e ganho dinheiro. É uma tendência. Como é que eu lido com os meus relacionamentos amorosos? É uma tendência. Como é que eu lido com a cultura? É uma tendência. Como é que eu lido com as pessoas estrangeiras do meu país? É uma tendência. Tendências são mais ligadas ao espírito. Não é um comportamento isolado. Comportamento isolado é um comportamento isolado. Tendência é um padrão repetitivo. E as predisposições? São diferentes enredos. Seria o karma, né, que a gente trazia assim. Não, esse é meu karma. Nem para ser um dharma, né, que é positivo, né, mas é o karma, é negativo. Né? Não, eu devo ter feito miséria e estou pagando. E você fica naquele padrão repetitivo, estou pagando e vai pagar mesmo. Enquanto você não mudar o disco, enquanto você não sair dessa repetição, você vai atrair essa energia. Então, predisposições são lá. Você tem aqueles enredos que foram apresentados para você lá em cima e você pode seguir ou não. Você pode ter um despertar que vocês que estão aqui já estão tendo esse despertar. Vocês já estão fazendo parte da elite. Em que sentido? Espiritual. Estou aqui para modificar as minhas tendências e predisposições. Porque eu quero ter experiências para aprender, não para sofrer. Então, por exemplo, a gente teve acesso a alguns casos aqui de tratamentos, o espírito chega, não, eu era provocador de aborto, então eu quero nascer sem a mão. Pô, criatura, faça melhor. Você provocava aborto? Sim. Então você agora venha como um obstetra. Traga as crianças do mundo. Você vai nascer sem a mão.
Porque você fazia aborto e aborto é pecado pela mão. Mas vem da onde o aborto? Da mente. Então mude seu padrão mental, mude o seu protocolo psíquico. Desperte. Desperte sua consciência. E ressignifique os atos do passado. Não vivam no passado. Um livro que eu mostrei ali, interessante, que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Dr. Joe Dispenza, neurocientista, quiroprático, cara intelectualmente privilegiado, tem um acidente de bike, plégico, não pode andar nunca mais. Pô, e aí? Estados Unidos, não temos algo que oferecer a você. Você está condenado a uma cadeira de rodas. Só que ele tinha o conhecimento da mente. Ele tinha o conhecimento da neurofisiologia. Senão, eu vou tentar modificar esse destino. Eu vou tentar mudar o meu destino. Eu não vou aceitar essa ideia que eu acabei aqui. O que é que ele começou a fazer? Ele começou a fazer uma reconstrução mental da medula dele. Ele começou a reconstruir a medula. Todo dia, meditação e reconstrução. Meditação, reconstrução. E visualização do futuro. Eu vou voltar a andar de bicicleta. Eu vou voltar a andar. O que aconteceu? Ele recuperou. Para a medicina americana, vamos para a Bíblia, é um milagre. Coisa mais simples. A filha dele, estudante de arte. Meu pai, eu quero fazer um curso nas férias de arte em Florença, na Itália, mas não tem vaga. Aí ele olhou para ela e falou assim, e aí? Eu vou construir minha vaga. Meditação, ambiente, meditação, cérebro-mente. Começou a construir. Eu quero uma vaga, ligam para ela. Apareceu uma vaga no curso de Florença, arte. Beleza, me matriculei. Meu pai, eu não quero depender de você lá no curso de Florença. Eu quero trabalhar e ganhar meu dinheiro. Mas como você vai fazer isso? Não sei, eu vou mentalizar. De novo, esquecer o passado, tempo presente, cérebro, mente, visualização do futuro. Ela falava um pouquinho de italiano, a professora de arte dela lá no site falou assim, sabe aquele curso de Florença que você estava falando? O chefe de lá me ligou aqui, mandou um e-mail, está precisando de um professor de italiano básico, ganhando em euro. Eu quero. E foi. Qual era o objetivo dela? Depois do curso de 2 semanas, eu quero passar 2 semanas viajando na Europa, conhecendo a Europa. Aconteceu. E ele traz no livro várias experiências de pessoas que estavam naquela vida medonha, enfadonha, repetitiva, que não dava certo, que só vivia na mesmice, não evoluía, a reencarnação estava sendo perdida. E ele ensina a você mudar o seu protocolo mental, o seu protocolo psíquico, e acontece. Tem um caso interessante de uma mulher que não conseguia nada, só era os filhos passando fome, ela na miséria, separada, confusão e tal, devia $50 mil, e ela teve acesso a esse conhecimento, começou a praticar, terminou, ela, do nada, o ex-marido liga para ela, olha, eu fui muito errado com você, estou trabalhando e tudo, eu fiz uns contas aqui, eu estou lhe devendo $50 mil, tome, puf. Uma semana depois, ela estava empregada, no emprego que ela queria. Ou seja, isso está escrito, gente, então a gente tem de se programar. No livro Muitas Almas, ou muitos corpos, né? Muitas vidas em uma só alma, o Brian Weiss traz esse tipo de experiência em que ele coloca que vários personagens, ele tem mais de 4.000 pacientes atendidos com regressão de vidas passadas, em que várias experiências estão ali, em que os pacientes estavam atrasados na evolução, sofrimento, e quando eles descobrem que são espíritos imortais e que podem modificar, eles evoluem para a melhoria, principalmente dentro da família. Pois não. Boa noite. Na verdade, não é uma pergunta sobre o tema.
Eu queria que você me dissesse de novo o nome do livro, porque nas aulas anteriores eu fiquei confiando na memória, e aí esqueci o nome do livro, esqueci o nome do filme. Calma. Eu quero anotar. Você vai ter a chance no final. Vamos ter Então tá. um slide com as referências e você... Ah, ok. Tá Se não joia. puder, a gente manda para a Roberta, está tudo aí para vocês. Obrigada. Mas esse detalhe mesmo do Brian Weiss eu achei interessantíssimo, porque ele, neuropsiquiatra, já era esse livro da Muitos Corpos, Uma Só Alma. Ele, neuropsiquiatra, atendeu mais de 4.000 pacientes em 24 anos de experiência. Ele chegou a ter vergonha, assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso aqui nos Estados Unidos? Como é que eu vou, dentro da comunidade científica, dizer que eu estou tendo acesso com meus pacientes a vidas passadas e que os pacientes já têm o entendimento que nós somos imortais, que existe o espírito, que lá ele chama de alma, e o espírito é imortal. Mas ele publicou. E o mais interessante nesse livro é que ele também faz não só a regressão. E eu achei, tem um caso lindíssimo de uma paciente, uma física, alto grau de científico. A física era portadora de dor crônica. Ela tinha um processo neoplásico, um câncer na coluna. Ela andava tudo, mas ela vivia com metadona, morfina, opioide, punk, para conseguir trabalhar, 50 e poucos anos. Aí ele começa a atender ela e vai regredindo no passado, a vidas passadas, vem nas reencarnações dela. E aí entende que toda essa origem estava lá no passado. Ela era um homem lá no passado, na época perto de Jesus, na época de Jesus, em Jerusalém, vivia tranquilo lá no campo. Houve um assalto na residência dele, vivia ele, a esposa e a filha. Os romanos espancaram ele e atingiram muitas costas do mesmo, e mataram a esposa e a filha. Então ele ficou naquela raiva, naquele rancor, e ele não perdoou e não conseguiu trabalhar isso. Então, várias encarnações, ele raiva, rancor, ódio, e as coisas nas costas. Então ela estava como física agora, com um problema seríssimo na coluna, com ressonância, tudo lá. Então, não tem jeito, aí você vai ter de conviver com isso, é dor crônica, é inoperável, acabou, é isso mesmo. O americano tem essa coisa, é pragmático. E aí ela teve acesso a essa... Pô, esse cara faz regressão, então ela foi atrás, e aí foi investigar e descobriu. Aí, ó, o problema está aqui, ó, na época dos romanos. Então ela foi lá, trabalhar isso, trabalhar que ela, o perdão, trabalhar a questão da culpa. E aí chegou, voltou para a vida atual. O que aconteceu? Nessa encarnação em que ela foi passada lá no Rabino, em que ela foi espancada e que teve o problema que quebrou várias vértebras, costela e tudo, e vértebras principais junto da coluna, ela chegou a ter o contato visual com Jesus. Mas não conseguiu falar, nem tocar nele para poder se curar, como era uma coisa da época, né? Mas ela teve o contato visual. E depois, ela, no caso como ele, foi na crucificação do mesmo. Ele viu a crucificação, mas não conseguiu falar e tal. Jesus desencarnou ali, pronto. Qual foi a terapia de Brian Weiss? Ele leva ela de novo para lá, para aquela época, para de novo ter o contato com o Rabino. Ela teve o contato de olhar, e ela ajudou o Rabino na Via Crucis. Agora, interessante, ela lá na regressão da vida, ela vê ele, o médico, Brian Weiss, e ele tinha estado lá. Olha que loucura. E ele nunca falou para ela, ele já tinha falado para a família, para alguns amigos. Eu tive já uma regressão de minha vida passada, eu estava na crucificação de Jesus, eu era uma pessoa importante naquela época, eu usava uma túnica assim, assim, assado, barba parada e tal, que não era comum. Então ele era de um nível mais alto. Ela viu, e ela descreve ele, você estava lá, eu vi nos seus olhos que era você. Você estava com a túnica assim, assado, sua barba estava parada, você usava isso, isso, isso e isso. Quer dizer, eles voltaram juntos, elas se viram lá. Sabe o que aconteceu? Quando ela voltou, ela estava curada da costa. Não tinha mais nada. O farmacêutico ligou para ela, você está faltando, vim aqui pegar seus opioides para dor. Não preciso mais.
Ressonância, normal. Ou seja, gente, tem muita coisa entre reencarnação, enquanto processo educativo, que nós temos de atualizar a nossa linguagem. E isso que eu estou trazendo para vocês é uma quebra de paradigma, como foi para mim. Então, a evolução do espírito amplia a sua consciência. Abram suas mentes. Lei de causa e efeito, ação e reação, hoje, tendências e predisposições, que vocês vão se aprofundar no decorrer da ULE. Mas eu queria trazer esses conceitos um pouco para vocês já verem que nós estamos aqui atualizando linguagens, mas falando do mesmo assunto com um novo olhar. Boa noite. Boa noite. Você falou, né, sobre a influência das nossas vidas passadas nas vidas atuais. Eu queria entender o espiritismo, o que ele entende sobre a ancestralidade e a influência dos nossos ancestrais na nossa vida atual. Perfeito. A influência dos nossos ancestrais. Os nossos ancestrais estão falando de quê? Família. Estamos falando de família. E nós somos colocados em nossas famílias espirituais. Essas famílias espirituais têm processos para serem trabalhados. E o que é que vai resolver os processos? O amor, o perdão, a consciência que estamos aqui para ser cada dia pessoas melhores. Então você tem realmente essa questão da ancestralidade, né? Por exemplo, nesse próprio livro do Brian, tem um caso interessante que é de uma ancestralidade. Uma paciente, uma mulher, diretora de multinacional, rica, linda, maravilhosa, carro lindo, tal, e uma agressividade absurda. Perdeu o casamento, brigada com os filhos. Quando ela vai ver, na regressão de vidas passadas, os processos reencarnatórios dela, ela tinha sido um membro da nazismo. Então, ela matou muitos judeus. E ela agora tinha um ódio terrível, não só dos alemães, mas também de todo mundo que era contra Israel, os árabes ali, aquela região. Então, ela separou do marido, porque o marido tinha um pouco de árabe. Então, quer dizer, ela teve então de fazer essa regressão, aí para a ancestralidade dela, para entender que não é com ódio que ela vai pagar com ódio, ela não vai melhorar assim a vida dela atual. Ela está cheia de dinheiro, mas ela está infeliz. Então, ela começou a trabalhar isso na vida atual. Disse, espera aí, isso foi lá atrás. Vou ressignificar esse passado. Não vou ter raiva do árabe por causa de Israel. Não, eu vou entender, eu vou tentar melhorar. Como é que eu posso melhorar? E ela começou a atuar. Foi lá e começou a atuar entre judeus e palestinos. Tentou fazer uma conciliação dentro do que ela podia. Tá certo? Então, como é que ela podia fazer isso? Através das crianças. Tanto é que uma americana criou um processo de paz mundial em que ela trabalha com as crianças. E ela engajou-se nisso. O que é que ela fazia? As crianças não têm esse ódio. Se você pegar uma delegação de crianças pequenas, judeus e palestinos, e botar junto durante 30 dias no acampamento, eles vão fazer as atividades, vão sair amigos. O adulto, não. Então, é esse detalhe, entendeu? A ancestralidade nos dá o momento de convivermos com os nossos diferentes. Às vezes, são os opostos. Então, você tem de olhar para o outro e dizer, o que é que incomoda na sua família, nos seus parentes? O que é que está lhe incomodando no outro em você? O que incomoda no outro é seu. É a visão em espelho. Vocês vão ver isso no ciclo 6. Incomodou, doeu, leve que é seu. Então, vá trabalhar. Ah, aquele cara, pô, minha irmã é muito agressiva. A agressividade está em mim. Minha irmã é muito egoísta. O egoísmo está em mim. É esse o detalhe.
Gente, em relação a essa parte do século XXI, atualização de linguagem, eu queria, então, fechar com vocês essa ideia de que não vamos sair daqui e continuar sermos os mesmos. É um momento divisor de águas. Por quê? Porque vocês têm consciência que a reencarnação existe. Vocês tiveram ciência e reencarnação na aula passada. Tem uma colega ali. Boa noite. Na verdade, não é nenhuma dúvida, é mais para contribuir também. Eu vi você falando do Dr. Joy, né? Do livro que você indicou. Tem um documentário que traz vários casos desse. Não é um documentário espírita, não tem nenhum cunho religioso, de nenhuma religião, mas, muito pelo contrário, ele traz uma pluralidade de disciplinas. Ele traz médicos, psiquiatras, pessoas que são orientais, que trabalham com meditação. Se chama Heal, que é inglês, cura em inglês, né? Que é o poder da mente. Ele era na Netflix, hoje ele está na Amazon Prime. E o Dr. Joy, ele dá um depoimento, esse depoimento dele lá. Então, quando você falou, eu me lembrei. E vale muito a pena, porque é uma mudança de mindset assim, total, depois que você assiste. Porque é impressionante os casos que são contados e como a medicina não consegue explicar. Não. Os médicos não conseguem confirmar e dizer como que aconteceu mesmo. Exatamente. O documentário A Cura. Perfeito. Ótima contribuição. Bom você ter lembrado isso, porque expande bem mais que o livro, né? O documentário ele expande bem mais que o livro. E é impressionante, porque tem umas experiências que você vê como é o poder da mente. Ele coloca, em alguma situação, um exemplo bem interessante. Você pegar 3 grupos de pianistas. Vejam o poder da mente. 3 grupos de pianistas. No primeiro grupo, você vai chegar para aquele grupo de pianistas e vai dizer assim, olha, está aqui essa música. Eu quero que vocês treinem a música no piano e executem. Vocês vão treinar durante 1 mês. Aí neguinho treinou a música, executou, beleza. Segundo grupo, eu quero que vocês não toquem no piano, mas eu quero que toda noite, está aqui a partitura, toda noite vocês se imaginem tocando essa música. E tinha um tempo para tocar essa música, né? Então, esse grupo 2 fazia esse treinamento mental. Eles não tocavam no piano, só com a mente, eles imaginavam tocando o piano aquela música. Beleza. Terceiro grupo, controle, vocês não têm nada. Vocês não sabem qual é a música, não tem piano, na hora vocês vão ser apresentados, vocês vão tocar. Sabe que interessante? O grupo que tocou e treinou, perfeito, atingiu a meta. O outro extremo, que não fez nada, perfeito, não conseguiu realmente fazer nada. O mais interessante, o grupo que não tocou o piano, mas que se imaginou tocando o piano, teve a performance praticamente, do ponto de vista estatístico, significativo em relação ao grupo 1, que estava tocando fisicamente. Ou seja, vejam o poder da mente. Vejam o poder da mente. Outro detalhe, eles pegaram grupos de plantas que estavam crescendo. Um grupo, todo dia, botava música harmoniosa para a planta crescer. Outro grupo, as pessoas eram instruídas a dizerem palavrões, palavras de sentido negativo. As plantas que receberam esse tipo de informação morreram. O outro grupo, da harmonia, frutificou, cresceu. É o que ocorre com a gente. Então, vocês estão aqui encarnados. Vocês estão tendo essa oportunidade maravilhosa. Então, para que ficar vibrando no negativo? Para que ficar alimentando picuinha? Para que ter aquela briga na empresa? A hipercompetição, passar por cima do próximo? Não.
Isso vai voltar. Mude o padrão. Mude o padrão. Comece a pensar onde você quer estar. Reveja as suas dimensões. O processo de encarnação, enquanto um processo educativo, ele traz a oportunidade de nós revermos como nós estamos no mundo. E você é submetido a várias dimensões. Você tem a dimensão material, você tem a dimensão espiritual através da mediunidade, você tem a dimensão profissional, você tem a dimensão do lazer, você tem a dimensão familiar. São aqueles papéis que nós mostramos aqui em que o personagem é exposto na sociedade. Procure buscar o equilíbrio. O equilíbrio é a chave do sucesso. Procurem ver onde estão os seus incômodos e acabe com eles. Porque você sabe, agora mais do que nunca, que estão começando essa jornada, que somos um espírito imortal. Ali sentado está o seu personagem. E você deve conduzi-lo. Colocar na trilha correta, para que sua reencarnação não seja desperdiçada. Quanto tempo você vai ficar com esse padrão vibratório negativo, achando que nada dá certo em sua vida? Pelo amor de Deus, mude. Mude o padrão vibratório. Mude essa energia. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Existem 3 elementos que nós temos de trabalhar. Primeiro, é lembrar que nós estamos expostos a um ambiente. Esse ambiente externo está aí, você vai ter de conviver com ele. Então, procure transitar nesse ambiente da sua encarnação de uma forma positiva. Não pense só na vida pequena. O que é a vida pequena? É a vida do personagem. É essa vida atual que nós estamos vivendo aqui enquanto encarnados. Nós temos de expandir a nossa mente, de ampliar nossa consciência e entender que nós somos espíritos. Vamos procurar viver como espíritos. Está aqui um livro, Viver como Espírito. Foi tema de nossa última semana, aqui no Centro Espírita Harmonia, em que nós aprofundamos essa visão de vida maior, que é a vida espiritual. Em que você pensa que não tem acesso, mas você, quando vai dormir, você vai para lá. Você vai desdobrar no sono, você vai fazer viagem, você vai trabalhar. O espírito não descansa. O personagem, esse sim, cansa, né? Oi, boa noite. Minha dúvida ainda está em torno da pergunta da colega ali em relação aos ancestrais. Assim, você falou, vou usar o termo sequela, né, que a gente pode ter em relação às nossas reencarnações. Mas, assim, será que alguma situação mal resolvida de algum ente nosso antepassado, um avô, um bisavô, pode gerar uma consequência também em nós? É nesse sentido. Uma situação dele pode gerar um reflexo em nós. Não necessariamente algo que nós tenhamos vivido diretamente. Olha, para um processo de seu avô ou bisavô gerar uma consequência em você, provavelmente vocês conviveram em uma encarnação. E aí, nessa relação, houve um mal resolvido. Exemplo, eu tenho até um amigo que traz essa história. Ele
se lembra de vida passada, ele teve esse tipo de regressão de vidas passadas. E ele, na vida passada, ele era inimigo do pai dele da vida atual. Os dois inimigos de morte. Então, eles vieram agora como pai e filho e estão se resolvendo. Quer dizer, ele foi criado com muito amor, mas ele diz, rapaz, eu me lembro de algumas brincadeiras de meu pai que eram punk. Tipo, botar saco em minha cabeça e ver eu ficar roxo. É uma brincadeira de um pai normal? Não, né? Tem coisa aí, né? Tinha mesmo. Aí ele foi descobrir depois, né? Tinha coisa de vida passada. Então, o que é que eles estão agora? Eles estão fazendo essa equalização dessa ancestralidade e resolvendo nessa vida presente. Graças a Deus ele teve consciência disso. Graças a Deus não, graças a ele. Né? Graças a ele que teve vontade de ir atrás, está aqui dentro de um centro espírita, tá certo? E está trabalhando em cima disso. O pai dele também veio. O pai dele não mora mais com ele, mora lá no sul e tudo, mas está aqui presente, é um dos monitores da EAD do ciclo e está trabalhando. Em quê? O amor, que é a mola propulsora do universo. Você está entendendo? Nesse livro mesmo, do Brian Weiss, tem vários exemplos disso aí que você está colocando. De vidas passadas de familiares que tiveram matança, ódio, etc. e tal, com repercussões. E quando é que eles conseguem se resolver? Quando eles voltam numa situação de, tipo assim, pai e mãe, filho e filha, e aí, entendeu? Pai e filho, mãe e filho, ou então estão casados, e aí vai. Aí eles conseguem começar a resolver aquela pendência lá da vida passada, entendeu? E, às vezes, você pode ter uma situação na ancestralidade de que você, inclusive, pode ter matado uma pessoa pela sua ignorância, e você agora vem tentando fazer uma expiação. Não, agora eu quero voltar com um quadro neurológico, eu quero ficar preso em cima de uma cama com uma doença neurológica grave, que eu tenho de me punir para poder resgatar o que eu fiz com meu avô. É isso? É essa a punição que vai resgatar você? Será que é isso? Não é, gente. Nós temos de ampliar a consciência e entender que temos de ser maiores que isso. Porque se a gente não mudar o nosso psicológico, a nossa mente, a gente vai acabar indo assim mesmo. Tem uma pergunta ali no fundo. Às vezes a gente ouve falar assim, tal pessoa não sei quemzinho reencarnado. Por exemplo, o Neymar é o Garrincha desencarnado. É possível essa identificação? Deu para entender a pergunta? Olha, a gente tem muita história dessa mesmo, né? Dizem que Emmanuel já reencarnou, está com 20 e poucos anos. Eu acho que, para a pessoa ter um acesso a isso, é a nível mediúnico e pessoas próximas que tenham essa posição, entendeu? Não dá para você, aleatoriamente, dizer que Neymar é em reencarnação de Garrincha. Não dá. Não tem como, entendeu? Não tem como. Agora, tem casos clássicos que já estão descritos na literatura, né, que são bem conhecidos. Mas, assim, o que é importante? Primeiro, para você entender que sua reencarnação não é um processo punitivo e sim educativo, você tem de acreditar que você é um espírito imortal. Tem de entender que você vai reencarnar. E que você, durante a sua existência, vai formar vários personagens que vão conviver, não só aqui na vida material, mas também personagens que vão estar confeccionados, que vão ser feitos na vida espiritual, no chamado período de intermissão. Então, você desencarnou, você vai para a vida espiritual, lá você vai formar um novo personagem. Lá é como as moradas espirituais. Vocês vão estudar isso aqui no ciclo 5. Nós temos várias cidades espirituais. Nosso lar é só uma delas. Então, nessas cidades espirituais, você desencarnado vai estar lá com um novo personagem, tendo acesso a algumas lembranças do seu personagem anterior e de outras encarnações anteriores, fazendo a sua análise de como foi a sua encarnação, tá certo? A sua encarnação atual é a sua melhor versão da sua encarnação. E aí você vai poder, continuando os seus estudos, programar e planejar com a turma lá de cima
a sua nova encarnação. Entendeu? E um detalhe, essas cidades espirituais, essas moradas espirituais, eu até estava vendo um caso interessante, conversando com o Adenauer, ele até me disse, rapaz, recentemente eu estava entre um paciente e outro atendendo, eu tive um desdobramento e fui para uma cidade aqui em cima de Itaparica, cidade espiritual. Me chamaram lá, eu fui. Ele estava com um desses companheiros de vida, digamos assim, né, vida espiritual, que é um dos influenciadores da confecção dessa obra, que envolve Centro Espírita, envolve a Universidade Livre do Espírito, a Espiritismo ligado à psicologia, envolve o Lar dos Idosos, as oficinas profissionalizantes, a creche escola, né? Então, uma série de coisas. Então, ele estava conversando, ele disse que foi chamado para essa reunião, chegou lá e tudo, ele conhecia algumas pessoas e tudo, tinha umas 10 pessoas. Interessante que ele ia falar no dia seguinte uma aula sobre reencarnação e processo educativo. Aí o pessoal levou ele e falou assim, Adenauer, eu trouxe você aqui porque a gente queria conversar com você. Pô, ele ficou empolgado, e aí? Você está desencarnado. Ele ficou nervoso, tomou um susto, começou a tremer. Aí ele falou, quando aí o pessoal percebeu que ele ia voltar para o corpo, sair do desdobramento rapidamente, ia ser sugado, o pessoal disse, calma, é brincadeira. Mas ó, você vai contar isso na aula, viu? Você não está preparado. Isso foi lá atrás. Ele estava me contando isso, que eu ia dar essa aula, eu conversei com ele, aí ele falou, não, é verdade, isso aconteceu há muitos anos atrás, eu não estava preparado. Agora ele me disse, poxa, agora eu estou preparado, agora eu já fiz minhas malas, eu posso, em qualquer momento, ir. Ele até brinca com isso, né? Então, nós temos de fazer isso, preparar a nossa encarnação, viver o nosso melhor enquanto espírito, ou seja, começar a ter o olhar da vida espiritual aqui encarnado, que é a vida maior. Não ficar se prendendo na vida do personagem, que é a vida menor. O personagem está ali, ó. Você é o espírito imortal. E ele é só mais uma etapa sua, está servindo a você. Trate-o bem, conduza-o bem, mas procure resolver os problemas do seu personagem que vão impactar na sua encarnação. Tenham em mente que sua encarnação é um processo educativo e não punitivo. Quem queria falar? Aqui. Não, ainda sobre a questão das duas colegas, né? Se a gente traz da ancestralidade alguma coisa, e assim, pelo entendimento da psicoterapia, assim, bem por cima, e de terapia de vidas passadas de uma forma bem simples, a gente traz sim, pode trazer sim alguns padrões, né, comportamentais e repeti-los nas nossas vidas e nos descendentes também, se isso não for visto, às vezes até por uma questão de um amor incondicional que a gente se associa a esse campo, né, dessa ancestralidade, e a gente pode continuar repetindo isso. Então, é importante também olhar para isso. Eu acho que também o entendimento da espiritualidade ajuda a dissociar, né? E você, então, deixar que a ancestralidade siga o caminho deles e você siga a sua evolução aqui. Esse caso que eu contei de meu cunhado, teve essa questão da ancestralidade. Porque, na hora que foi feito o tratamento, que foi demorado, né, foram mais de 3 meses de tratamento, mas, assim, em várias sessões de desobsessão, tinha momentos em que o médium estava conversando com a gente, ele via sair dele vários rostos de pessoas com muito ódio, mas que não era do menino. Ele disse assim, o menino está sendo subjugado, o menino é um menino bom, mas nós precisamos dele para atingir o pai. Eu tomei um susto, né? A ancestralidade, né? Quer dizer, a história do pai, que eu não sei qual era a vida passada que teve, mas na vida atual eu convivi, ele ainda está encarnado, mas eu percebi uma transformação, porque ele era uma pessoa que era só matéria, dinheiro. E agora, você vê, no final da vida, uma esclerose mental, uma certa demência, não é Alzheimer, mas é pela idade, ele começou a se libertar de toda aquela coisa que ele fazia muita questão,
que era a questão de todos os bens materiais dele. Uma coisa que a gente nunca imaginou. Ele chegou ainda em vida e fez o testamento em vida, distribuiu para os filhos. Ó, está tudo aqui. A minha esposa vai agora encontrar com ele. Ele pede, leia aquele livro dos Espíritos para mim. Eu tenho gostado tanto. Nunca ia no mal aquele catolicismo de missa, ficar no celular enquanto o padre está rezando. Então você vê como é a diferença. Agora ele está tendo essa parte mais espiritual. Então, realmente, essa parte da ancestralidade é uma coisa realmente muito interessante. E nós temos de, independente do momento onde começou, você tem a oportunidade de agora mudar. É o livre-arbítrio, está em suas mãos. Resolva. Resolva os incômodos. Pense na vida maior, pense na vida do espírito, você espírito. É isso que nós temos de focar. Mais alguma contribuição? O ciclo de aprendizado, meus amigos, para finalizar, nós partimos então da evolução do princípio inteligente, a criação do espírito, né, por Deus, a inteligência suprema do universo, a vida de relação do encarnado, ou seja, o personagem se relacionando aqui com o meio, né? Vocês estão aqui com a turma, então vocês vão estar se relacionando com essa turma no decorrer dessa caminhada aí de 5 anos. A gente vai chegar à finitude desse corpo físico, por mais que a gente faça dieta, low carb, né? Barriga tanquinho, mas vai envelhecer. Não, mas eu vou tomar hormônio, vou tomar testosterona, eu vou no ortomolecular, mas vai envelhecer, espírito. Você vai desencarnar, mas a boa notícia, você continua. Vai voltar para o plano espiritual. Tem muita gente que está lá, que você conhece, que vão receber você, um novo personagem nessa vida. Olha que delícia. Sem ter aquela agonia do tempo daqui, do tempo da terra, sem ter boleto para pagar, pô, aí fica gostoso, né? Aí, chega lá, não é juízo final não, viu, gente? É você com você mesmo, viu? Autorresponsabilização, vamos lá. Eu necessito um novo ciclo de aprendizado na matéria. Sim. Pô, então vamos planejar isso aí, hein? Vamos reencarnar de novo e voltar a viver aqui na Terra. Primeira etapa do ciclo. Mas, se eu tiver, legal. Se eu resolvi lá meu problema da ancestralidade, se eu resolvi meus incômodos, se eu resolvi logo essa vida menor do personagem, é para fazer o quê? É para resolver as coisas em casa, estar bem em casa, tratar bem as pessoas, ser um bom filho, bom pai, bom marido? Fui. Independência financeira? Tô. E aí? Chega no meio, 50, e aí? Tem até um livro bom, interessante, hein? Passagem do Meio. Quem quiser dar uma lida aí, quem estiver nessa fase aí. Aí você vai sentir assim, porra, velho, tá faltando alguma coisa, hein? Tá faltando um negócio. Sabe aquele negócio que tá lá dentro? Pô, tá faltando alguma coisa. É, rapaz, tá faltando o quê? Tá faltando a vida do espírito. A carne está satisfeita, mas o espírito está sedento. Personagem, fez sua parte, negão? Agora venha comigo. Vambora. Bora despertar. Bora ampliar a consciência. Como é que você é feliz assim? Tá tudo porreta aí com você, casa de praia, não sei o quê, carro importado. E aqui do seu lado? E essa injustiça social? Vai deitar a cabeça no travesseiro e está tudo legal? Tomar o seu Cabernet Sauvignon, ou seu Bala 12 e está tudo porreta? E reclamar que foi assaltado? Temos de despertar. A meta do espírito qual é? A autodeterminação.
no momento que você autodetermina, você amplia a sua visão para quem está ao seu redor, para a sociedade, para tentar modificar, ajudar o próximo. Então, meus amigos, eu vou trazer para vocês as referências que minha amiga pediu aí. Preparou o celular? Ou agora o celular não, o smartphone. Meus irmãos, a conclusão que eu vos trago é essa. A reencarnação é uma verdade. A imortalidade do espírito é outra verdade. O que nós vamos fazer com isso? Já pensaram? Essa é a reflexão para vocês levarem para casa. Comece fazendo na sua família. Comece nos seus relacionamentos. Comecem a viver a vida maior. A vida do espírito. Não fiquem só na vida do personagem. Essa, você pensa que é mais difícil, mas não é. A vida do espírito, ela nos desafia muito mais, porque ela amplia o nosso olhar para a sociedade, ela amplia o nosso olhar para a diferença, ela amplia o nosso olhar para as injustiças. O espírito se incomoda com isso. Então vocês veem, às vezes, pessoas com pouca escolaridade, às vezes com pouca informação, fazendo a diferença. Fazendo escola sem ter condições, adotando mais de 30 filhos, cuidando das pessoas. É o espírito agindo. São pessoas que já integraram essas habilidades. Então, meus irmãos, eu quero que vocês saiam daqui com essa mensagem. Primeiro, a reencarnação é uma verdade. Segundo, que nos levam à imortalidade do espírito. Terceiro, não é um processo punitivo. Você pode transformar isso, você pode alterar. É uma questão de quê? Mente, pensamento, sentimento, emoção. E tudo acontece quando, no presente, o passado é passado. Errou, errei. Assuma, ressignifique. Culpa, não. Culpa adoece. Pela atenção de todos vocês, eu vos agradeço. E entrego aqui ao meu amigo Roberto a condução final dos trabalhos. Muito obrigado, meus irmãos.